Olá, pessoal, alunos do referencial, turma militar, dando continuidade às nossas aulas de redação, entramos hoje numa nova fase. Tá? Nós vimos boa parte da teoria de redação, como introduzir, como colocar um título, como devemos proceder na conclusão específica da SpaceX, específica de outros concursos militares, como que são vestibulares, né? E vimos alguns tópicos gramaticais. Vimos acentuação, vimos iniciais maiúsculas, vimos crase, colocação pronominal, regência e concordância. Hoje a gente entra na nova fase do nosso curso de redação, que ele será mais prático. Veremos algumas teorias importantes, né? Hoje nós veremos como fazer uma citação, quando se deve usar uma citação numa dissertação de concurso, no nosso caso, concursos militares, de que maneira podemos fazer isso, e toda a aula a gente vai discutir um tema para que seja a redação da semana. Na aula de hoje, nós vamos discutir o tema segurança pública. Como é que pode ser cobrado segurança pública em nosso concurso, e de que forma podemos fazer essa redação. Veremos hoje também 5 modelos de introdução, uma dissertação, e como se deve fazer uma citação. Então, a aula de hoje vai ser dividida em 2 partes, até porque a gente está gravando de casa, né? 2 partes de 45 minutos, mais ou menos, para dar aquela 1h30, 1h40 de aula, que é o tempo nosso regulamentar, né? Até a questão de salvar no YouTube, fica menos pesado. Então, a gente vai dividir em 2 partes. A primeira parte, a gente vai ver a parte teórica, de citação e introdução. Tá? E na segunda parte, a gente vai discutir o tema de segurança pública. Citações. Quando usar citação numa redação? Tá? A citação é bem importante, pessoal, para dar o intertexto que a gente chama, né? Então, a gente liga a nossa redação a outras áreas do conhecimento. Vai dar a noção ao avaliador, ao corretor de sua redação, que você tem conhecimento em outras áreas e sabe fazer o link, sabe fazer aquela união com o nosso texto dissertativo, com o nosso tema. Então, nós vamos trazer citações de diversas áreas e onde elas se encaixam, tá? Vou mandar uma relaçãozinha de citações. Lá no Descomplica, lá tem 50 modelos de citações para diversas redações. Vocês podem usar também, assinante do Descomplica. As que eu estou trazendo aqui hoje não são do Descomplica. Então, o Descomplica é para complementar. Tá? O recurso importante é a citação, tá? Com as suas ideias, seus argumentos, para fundamentar a tese. Ela pode ser usada na introdução. Pode começar a redação com uma citação, que eu vou trazer hoje para vocês, tá? E confia a credibilidade à sua redação. Tá? Enriquece o texto, tá? E demonstra ao avaliador que você tem repertório. Tá? Por isso que é muito importante você conhecer várias citações de temas diferentes. Tá? Elas não são obrigatórias. Tá? Você pode utilizar e demonstrar o corretor, o avaliador, são 2 corretores na SpaceX, né? Aqui você tem esse link de intertexto, tá? E você sabe relacionar, tá, ideias diferentes durante seu texto na construção. Então, o que pode ser citado, pessoal? O que pode ser citado numa redação? Então, trechos de documentos importantes. A Constituição Federal é um documento? Sim. Tá? Para enriquecer, é interessante que vocês conheçam os artigos específicos de determinado assunto.
de determinado tema. Tá? Não só a Constituição Federal de 88 fala que o direito de ir e vir, todos temos direito de ir e vir. Tá? Interessante saber que no artigo 5º, tá? Todos têm direito de ir e vir em liberdade. Então, esse link é importante que a gente faça. Tá? Frases de grandes personalidades, hoje a gente vai trazer uma relação grande de frases de personalidades, de filósofos, estudiosos, políticos, tá? Pessoas que têm influência aos seus tempos, no passado, e aqui fase da história eles pertenceram, são importantes. Trechos de músicas, tá? Mas não é qualquer tipo de música, né, pessoal? Então, tem músicas que são de conhecimento geral, músicas que têm autores e cantores, tá, com uma certa relevância na nossa sociedade. Obras literárias, tá? Aqui a gente pode usar as obras clássicas, que a gente vai usar lá em literatura, da nossa prova, tá? Os grandes trechos de obras, que se encaixem dentro do nosso tema. Tá? Livros ou filmes, tá? Vários filmes, a gente deve passar uma lista de filmes determinados, linkados com o assunto. No assunto de hoje, a gente já passa 3 filmes, tá? Que vocês possam assistir para ver a parte do contexto. Tá? Dados de pesquisas. Então, pesquisas é muito importante. Tá? E essas pesquisas, vocês podem usar as pesquisas que vieram os dados que vieram no texto de apoio. Então, lá no texto de apoio, vem uma pesquisa, uma tabela, dizendo que 70% das pessoas, tá, apoiam a volta do futebol agora em junho. Tá? Então, eu vou copiar igualzinho? Não posso copiar igual ao que apareceu lá. Tá? Senão, daí a cópia. Tem que fazer um intertexto. Tá? Embora muitas pessoas querem a volta do futebol, 30% ainda são receosos nessa volta. Ou seja, não é 70% que querem, 30% que não querem. Um exemplo de como você usar o que foi informado, o texto, sem copiar. Tá? Isso é importante também. Tá? Então, foi o que eu falei agora, vem dos textos motivadores, mas nunca pode copiar. Pessoal, tome cuidado com isso. Não copiem os textos motivadores. Tá? Um exemplo de citação, tá, que é amplamente usado para diversos temas, tá, muitos temas adotam-se essa citação, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então, por quê? Que temas que eu posso trabalhar com a Declaração Universal de Direitos Humanos? Então, ela assegura às pessoas direito à saúde, moradia, educação, segurança, entre outros. Tá? A redação da SPSEC geralmente traz problemáticas ligadas à violação desses direitos fundamentais. E, além disso, isso vem no artigo 5º e artigo 6º da Constituição. De segurança. A segurança pública vem lá no artigo 144, a gente vai trabalhar isso na aula de hoje ainda, dentro daquele intertexto que a gente vai passar para vocês. Então, como usar a citação, pessoal? A gente pode usar uma introdução? Sim, eu posso começar a redação com uma citação. Tá? Até para ambientar o leitor, tá? Para argumentar, para fomentar o que a gente está vendo. Tá? Durante o desenvolvimento, para embasar aqui a argumentação que nós estamos fazendo. E no final, na conclusão, ou proposta de intervenção, dependendo do concurso que a gente vai fazer, tá? Para usarmos na conclusão. Tá? Então, vamos ver os tipos de citação. A citação direta e citação indireta. Eu vou passar um modelinho para vocês aqui dos tipos de citação, pessoal. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou colocar no slide aqui. Tá? A gente vai falar sobre os tipos de citação. Tá? Os tipos de citação aqui.
Citação direta, pessoal. Isso aqui é importante, a gente não pode errar. Citação direta, tá? É aquela que transcreve o conteúdo original, do jeito que a pessoa escreveu, do jeito que a pessoa falou, do jeito que a pessoa citou, tá? Então, ela deve ser entre aspas. Ela deve ir entre aspas. Tá? Citando o autor antes ou depois da fala. Isso não tem uma regra. Só que você tem que citar o autor sempre, tanto na citação direta como na citação indireta, pessoal. Tá? Tem que vir a citação. O autor sempre tem que aparecer. Tá? Deve ser usada somente quando você lembra exatamente a frase a ser citada. Ou seja, citação direta, você não participa. Um exemplo aqui. Segundo o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vírgula, aqui o que foi citado, entre aspas, não esqueçam, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Bom, você lembrou exatamente o que veio escrito. Então, citação direta, a gente deve colocar o autor, segundo, conforme, para, tá, de acordo com, tá, sempre com esse elemento coesivo, né, que é importante, que é um link que você parou para explicar alguma coisa. Você tem aquela parada. Segundo, então quer dizer que você parou o assunto que você vinha falando e vai fazer uma citação que vai ajudar, que tem uma importância relevante na nossa redação. Então, segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vírgula, agora, entre parênteses, entre aspas, né? Desculpa, entre aspas, que é exatamente o que foi falado pela pessoa, e fecha aspas e ponto. Tá? Nós temos também a citação indireta. A citação indireta, você vai escrever com as suas palavras o que você entendeu. Tá? Você parafraseia a ideia original, tá? Transcrevendo com as suas próprias palavras. Então, essa não vem entre aspas, que são palavras suas. No texto de redação, você coloca entre aspas, ou parênteses também pode ser, mas eu aconselho que coloque entre aspas, aquilo que não é frase sua. Que daí pode até parecer, quando vem até uma impropriedade gramatical, mas foi falada pela pessoa, você colocou entre aspas, não, são palavras suas, você não é apenado, você não perde ponto quando você fizer isso. Então, a citação indireta, tá? Exemplo. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vírgula, todas as pessoas têm direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Então, é a mesma citação anterior, mas com as palavras do autor, com as suas palavras. Então, vocês viram que é sem aspas. Então, citação direta, exatamente o que o autor falou, entre aspas. Citação indireta é o que o autor falou, com as suas palavras, ela não vem entre aspas. Tá? Elementos de coesão que eu posso usar, tá, numa citação. Então, segundo, de acordo, conforme, para, tá sempre com essa introdução, elemento de coesão, então já ganha pontos com isso aqui. Tá? Sempre citando o autor, pessoal. Não esqueçam disso, sempre devemos citar o autor. Tá? Ou pode ser antes, pode ser depois. Tá? E pode ter outros elementos coesivos? Sim. Sim, você pode usar outros. Tá? Algumas citações, esse mapa mental aqui, tá? Vocês vão receber esse material junto com essa aula gravada, que vai ficar lá no site. Tá? Algumas citações, eu fiz um resuminho aqui, depois a gente tem várias que a gente vai conversar com vocês, tá? Em que temas que a gente pode usar esse tipo de citação. O ser humano é aquilo que a educação faz dele, tá? De Kant. Então, isso aqui pode ser o quê? Pode ser usado em qualquer redação, desde que um dos argumentos que você vai usar para um dos parágrafos seja educação. Ou lá na conclusão, se você falar educação, você pode citar esse aqui. A violência, seja qual for, tá? A maneira como ela se manifesta é sempre, tá, uma derrota. Tá? Então, nós temos o tema hoje de segurança pública, essa é uma das citações que a gente pode usar. A base da sociedade
é a justiça, Aristóteles. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês, de repente vocês querem explicar um pouquinho quem é o autor. Acho que o Aristóteles eu não preciso, mas um autor, Kant também não preciso, que são pessoas conhecidas de todo mundo. Tá? O ódio é a vingança do covarde. Tá? Então, citação que a gente pode usar, até na questão de segurança, fala de fake news, pode ser usada também, essa citação. Eu trouxe citações aqui, você pode procurar na internet, sempre tem várias citações para diversos temas, você pode ter lá só 3, 4 citações para cada tipo de tema, para cada assunto, tá? Porque, de repente, o avaliador sabe que você usa a mesma citação para tudo que é tema, dependendo, você só joga aquela citação lá. A concordância faz com que permaneçamos estacionados, a discordância faz com que cresçamos. Tá? Mário Sérgio Cortella, aqui, vírgula, escritor e filósofo contemporâneo. Bacana isso aqui. Você viu que isso aqui lá na sua redação, você ganha, além do enriquecimento, você ganha pelo menos 2 linhas lá. Tá? O aluno chega ali na 20, 21 e não consegue vir. Tá? Então, e na SpaceX a gente é apenado, a gente perde ponto quando escrevemos o número de linhas menor do que o previsto. Respeitar tratados e convênios não é questão de direito, é questão de conveniência. Thomas Hobbes, matemático, teórico, político, filósofo inglês do século XVII. Então, ele tem a sua importância. Interessante, tá? Se eu não tem tanta linha para escrever, Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII. É para saber de onde é que você está tirando o que você está citando, que você não está inventando. Tá? Então, isso é importante também. Então, mais uma citação bacana aqui, corrigindo aqui, a nossa civilização é em grande parte responsável pelas nossas desgraças. Seremos muito mais felizes se a abandonássemos e retornássemos às condições primitivas. Freud, né? Médico, neurologista e criador da psicanálise do século XIX. Então, essa aqui é uma citação extensa, talvez não seja mais adequada, então procurem citações de Freud, já coloca naquela tabelinha. Citações mais curtas são mais adequadas. A civilização não suprime a barbárie, aperfeiçoar. Voltaire, a pensadora iluminista do século XVIII. Bacana essa aqui, tá? Bacana. Essa aqui, até vou grifar em vermelho aqui, para que você for fazer a redação de hoje, que você vai tratar sobre a segurança pública. Essa aqui é importante a gente usar. Olha só essa aqui, bem bacana. As redes sociais são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha. Então, essa aqui, quando você for falar de fake news, as redes sociais, a internet, sobre a globalização, tá? Sigmund Bauman, tá? Filósofo e sociólogo polonês. Esse aqui tem várias frases, tá? Ele é bem lido e aparece em várias redações, as que eu corrigi nas últimas redações do Enem. Ano passado eu não corrigi, mas até no retrasado eu corrigi a redação do Enem. Então, minha filha fez Enem ano passado, vai fazer esse ano, então eu não posso corrigir, não posso ter parentes. Tá? Mas já vi essa citação várias vezes. Tá? Tem como corrigir a redação da SpaceX, porque eles pegam os tenentes dos colégios militares, né, os professores do colégio militar, para corrigir, e os da própria SpaceX. A ESA, eles vão lá para a ESA, ficam lá uma semana corrigindo a redação. Tá? Uma outra citação bacana que eu separei aqui para vocês: o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Michel Foucault, tá? Para quem assistiu Tropa de Elite, parece, falando de Foucault, filósofo e crítico literário. Tá? A satisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem e de uma nação. Então, sempre tá, que você vai fazer uma conclusão, que alguém tem que reagir, esse é um tema bacana, essa é uma citação bacana para colocar. Oscar Wilde, tá?
Influente escritor, poeta, dramaturgo britânico de origem irlandesa. Então, quando você não fala de quando então é da atualidade, tá? Então, quando ele for de outras épocas, é interessante que cite, tá? Que coloque junto do autor a época dele. Toda hora é hora de fazer o que é certo. Martin Luther King, tá? Esse aqui é daqueles que não precisa nem citar quem foi, porque todo mundo sabe, né? Então, isso aqui, quando você vai tomar uma atitude de, de, de mudança, tá? O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, lembrando que educação, ela se encaixa em quase todos os temas. A educação é importante em quase todos os temas e a gente pode usá-la. A educação é bem bacana a gente ter um parágrafo falando sobre educação, uma conclusão, retomando a educação, já que vai SpaceX, a conclusão tem que retomar o que foi tratado na introdução, bem bacana. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Pitágoras, tá? Aqui você pode falar educação, pode falar do sistema carcerário, para usar essa citação aqui, tá? Então, todo mundo sabe quem é Pitágoras, tá? Ele não só criou o Teorema de Pitágoras, né? Ele é um grande pensador e influenciador da época dele. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Martin Luther King. Então, é para citar a si mesmo. Então, lembrando, pessoal, colocou, entre aspas, a citação direta, tá? O que a gente não pode esquecer, tá? E o autor. Então, segundo Pitágoras, conforme Pitágoras, para Pitágoras, tá? Então, o nome do autor pode ser antes ou pode ser depois. Tá? Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Aristóteles também, nome conhecido. Aqui, para a redação de hoje, para a redação desta semana. Tá? A redação desta semana, aí a gente agora vai cobrar mais, vai pegar mais o pé de vocês. Tá? Nós temos que fazer uma redação por semana, mandar para o professor corrigir. Tá? Manda a redação para te corrigir. Como eu estou mandando pelo WhatsApp, eu faço os comentários e gravo uma mensagem para o aluno, fazendo aquele feedback, tá? Mensagem de um minutinho, um pouquinho, até para que hajam as correções. Daí o aluno sobre aquele tema já tem uma redação pronta, ele pode reproduzir aquela redação para tirar uma nota boa. E o aluno, professor, eu já estou tirando 7, 70 pontos, né? A redação só precisa de 5. Pessoal, na hora lá, é um tema que você não se preparou, é um tema que pode ser um tema novo. Se você está tirando 9 na redação, pelo menos 7 você vai tirar. Agora, se você está tirando 6 e pouco, 7, tá? Dependendo do dia, você baixa de 5. Tá? A redação é apto e inapto, mas é muito importante. Tá certo? Vamos lá? Então, deixa eu ver mais alguns Schopenhauer aqui. Ó. Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como limites do mundo. Também conhecido, Schopenhauer também. Aqui eu coloquei, mas eu não... Tá? A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classe, Karl Marx. Tá? Até concurso militar, tá? Não nem aconselho colocar esse tipo de citação, já tirei. Tá certo? Esse aqui, Nietzsche, tá? Eu vejo em várias citações do Enem. Tá? Tem que se encaixar na tua redação. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre o abismo. Então, mas isso aqui é mais citação para o Enem. Tá certo? Dependendo do tema, você pode usar. Aqui. Esse aqui é bem de educação, de cultura. Pode ser que caia um tema de cultura para vocês. Então, o que faríamos sem uma cultura? Tá? Mary Megler. E a arte é uma forma de vida. Então, vocês têm que ter, pessoal, uma relaçãozinha de citações. Tá? Seleciona lá 2, 3, uma para introdução, uma para desenvolvimento, outra para conclusão. Conclusão
como a SpaceX é uma retomada do que foi falado, uma citação é muito importante. Tá? Na redação que tem que ter a proposta de intervenção, às vezes nem cabe uma citação porque não tem espaço. Mas para a conclusão da SpaceX, eu aconselho ter uma citação. Certinho? Vamos dar mais uma olhada aqui, que a gente pode ver. E a gente vai passando. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, Aristóteles. Então, essa relação, tá, de citações, vocês vão receber, junto com a aula de hoje. Pessoal, salvem a um canto, na hora que eu for fazer a redação, entrem nessa tabelinha e usem, tá certo? E usem o que a gente vai passando para vocês aqui, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A boa educação é a moeda de ouro, em toda parte e tem valor. Padre Antônio Vieira. Então, a gente voltou lá ao quinhentismo, né? No caso, na literatura. Então, o que o avaliador vai ter? Vai ter noção, vai ter a certeza que você tem argumentos, tá? Então, olha só, a vida deve ser uma constante educação. Bacana esse aqui também. Olha só aqui. Eu até essa aqui em vermelho, não vai ficar preparando a aula de vocês. Pai Nelson Mandela, todo mundo sabe quem foi, tá? Ficou muito tempo na prisão, na África do Sul, tá? Com a questão do apartheid, ele foi bem importante, tá? Foi até presidente depois. Então, importante citar uma frase dele, dependendo do tema que nós tivemos. A educação é uma arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, você viu que isso aqui cabe em qualquer tema, pessoal. Tá? A gente tem que ter esses argumentos. Vamos ver mais uma aqui. Hoje, eu coloco aqui, mas né, para os militares não tem sido tão bacana falar de Paulo Freire. Tá? A gente tem visto que milicada critica, né? Ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Então, olha só, quer falar de Paulo Freire? Quer citar um pouco quem foi? Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, tá? Pensador notável, tá? Da pedagogia mundial, tem influenciado um movimento chamado pedagogia crítica. Então, mudanças citadas na educação. Então, Paulo Freire tem essa importância. Paulo Freire tem essa importância na nossa história. Então, pessoal, aqui assunto bacana nosso, tá? A gente falou sobre citações. No caso hoje, eu tratei com vocês só de citações. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre filmes importantes que se encaixam em cada tema, alusões históricas, tá? De datas, de épocas, tá? Para quais temas elas se encaixam. Acho que a gente está amarrando, a gente está direcionando a redação de vocês e que vocês não vão ter muitas dificuldades quando chegar lá na hora da prova. Ainda na aula de hoje, eu já vou deixar esquematizado para vocês, tá? O começo da introdução, tá? O início do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo e da conclusão. Então, vocês só vão seguir dali. Tá? Isso que a gente vai combinar hoje. Hoje vai ser engessado. Tá? Na continuidade, a segunda parte dessa aula, a gente vai trabalhar o tema de segurança pública, e eu já vou deixar engessado para vocês. Tá? Além do tema que a gente vai trabalhar, eu vou passar mais 4 temas que podem cair sobre a segurança pública, e o nosso assunto da semana, hoje, vocês vão pesquisar, vão estudar, e no sábado, vocês vão mandar para o professor corrigir uma redação bacana sobre segurança pública. Tá? Daí, essa correção que eu faço com vocês, eu escrevo os principais aspectos e mando gravo sempre um áudio, um minuto e pouquinho, tá? Conversando com vocês, e gostaria que vocês retornassem, tá? Fizessem esse link para a gente
poder conversar sobre a redação, poder aprimorar. A maioria está escrevendo bem, a maioria já está pronta, a gente só tem que afinar, tá? A gente só tem que afinar essa redação. Trouxe mais para vocês aqui, tá? Trouxe mais para vocês aqui, para trabalharmos hoje, tá? Modelos de introdução. Primeiro eu vou trazer isso aqui para vocês, aquela nossa máscara, tá? Um padrão do que é o redação especial, o que tem que ter e o que a gente tem que ir batendo passo a passo. Então, esse mapa mental, tá, que a gente está aprimorando, vai ter. Isso aqui é do Descomplica, não é meu, tá? Eu estou aprimorando isso aqui, colocando ideias minhas e ajustando e preparando a nossa, vamos ter a máscara aqui do referencial. Tá? Então, aqui nós temos a introdução, e a parte que vai levar o leitor para dentro do texto. Tá? Quais são as funções da introdução, pessoal? Mostrar a atualidade e relevância do tema, colocando dentro de um contexto. Tá? É a sugestão de uma abordagem contra ou a favor, a tese. Tá? E como é que a gente pode... Tá? O que a gente pode colocar nessa introdução? Isso aqui vai ser trabalhado hoje ainda, tá? Os exemplos, tá? Citação de argumentos. Eu posso começar citando um argumento. São 6 modelos que eu vou passar para vocês hoje. Citando um argumento. Contexto histórico, tá? Então, um exemplo, a Segunda Guerra, qual o contexto histórico da Segunda Guerra? Tá? Da Era Vargas também tem, a gente fala bastante em redações. Exemplos, frases nominais, tá? Então, daquela parada, citação também, dados estatísticos, importantes dados estatísticos, e sempre que a gente colocar um dado estatístico na nossa redação, a gente tem que colocar a fonte, a gente pode usar o dado estatístico dos textos de apoio, sim, mas não copiar, a gente tem que fazer a nossa interpretação, daí vai ser uma citação indireta, tá? Uma alusão cultural, que se encaixa em todas as redações, tá? Praticamente, mais educação, e uma conceituação, a gente vai ver hoje como é que a gente faz, vai comentar hoje como é que a gente faz uma citação, uma conceituação. Então, são 6 tipos de introdução que a gente vai trabalhar com vocês hoje, tá? No desenvolvimento, nessa introdução, o edital da SpaceX pede, pessoal, que a gente já, no final da introdução, já coloque os tópicos frasais, os argumentos, e pelo menos 2, e eu sempre aconselho, pelo menos um deles a gente tem, pode ser educação, a educação a gente consegue desenvolver, tá? E deslancha, tá? É a unidade de texto que desenvolve apenas a ideia principal, tá? Deve ser articulado com o todo. Então, ele não pode ser solto, o assunto, ele tem que estar ligado com a introdução, depois lá com a conclusão. Tá? Tem o tópico frasal, que é o argumento, tá? E mais ampliação. Então, o parágrafo ele deve ter de 4 a 5 períodos, tá? E de um período para o outro deve ter a ligação, deve ter elemento de coesão, tá? E nele nós temos a exemplificação, explicação, argumento de autoridade, causas e consequências e o raciocínio lógico. Não todos, pelo menos 3 desses, tá? Para que o nosso parágrafo tenha de 4 a 6 linhas. Então, se você fizer uma conta, nossa redação tem que ter de 25 a 30 linhas, e é isso. Eu posso fazer com 24? Posso, mas já começo a perder. Ponto. Posso fazer mais de 30, até 35, mas já começo a perder. Então, tomem cuidado. Tá? De 18 a 35 linhas, eu consigo fazer, mas eu perco muito ponto. Então, vamos... Nossa meta é 25 a 30 linhas. 25 linhas é a nossa meta inicial. Não pode passar de 30. Daí eu não perco ponto. Certo? A gente começa com 100 pontos na redação. Mas se a gente for começar a perder ponto, tá? A gente não consegue ser apto. E numa redação, que a redação vale 25% do concurso, ou 20%, depende da prova que a gente vai fazer. A redação é uma prova.
vai ter o mesmo peso da matemática, de língua portuguesa. Então, ela é muito importante. Tá? Funções da conclusão. Então, nós estamos falando aqui da conclusão da SpaceX, pessoal. Então, quais são as funções da conclusão? Tá? Evidenciar que o texto acabou. Tá? Final do texto. Tem que ter um conectivo de conclusão. Diante do exposto, conclui-se, destarte e você conclui. Tá? Na redação da SpaceX, a conclusão deve ter de 4 a 6 linhas, é um parágrafo normal. Tá? Numa redação que nós temos que ter a proposta de intervenção, tá? A conclusão pode ter até 9 linhas. Tá? Nós temos que ter a proposta de intervenção e ela tem as 5 partes. Tá? O que, como, tá? O porquê que vai fazer, tá? Tem que ter uma citação e tem que ter o fecho. Então, uma conclusão diferente, eu até nem coloquei nesse slide aqui, nesse mapa mental. Então, a gente vai ter um mapa mental de uma redação para a SpaceX e para outros vestibulares de Enem. Tá? Evidenciar que a gente vai terminar o texto, esclarecer o ponto de vista, tá, que você já falou durante o seu texto, ratificar a tese, confirmar. Tá? Só com palavras diferentes eu não posso repetir. Tá? Tem que ser de forma diferente do que eu já falei. Tá? E deve estabelecer obrigatoriamente a redação da SpaceX, deve estabelecer obrigatoriamente, tá, um diálogo com a introdução. Então, nós temos a introdução, na introdução a gente vai trazer 2 argumentos, depois 2 parágrafos, no mínimo, obrigatório, na SpaceX são 2, mas você pode ter 3 argumentos, ou seja, 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí, na conclusão, a gente deve estabelecer um diálogo com essa introdução. A gente deve retomar e concluir. Tá? Na SpaceX, eu preciso fazer uma proposta de intervenção? Não preciso. Não posso. A banca ela já fala no edital como deve ser, tá? Como deve ser essa estrutura. Então, a nossa estrutura da nossa redação. É bom sempre lembrar, eu falo quase toda aula isso, mas é bom sempre lembrar. Introdução, tá? Que deve ter lá o seu parágrafo inicial, no máximo 7 linhas. No máximo. Tá? No máximo 7 linhas. Ela pode começar com uma citação? Pode. Tá? Isso a gente vai trazer na aula de hoje. Na aula de hoje ainda. Como introduzir fazendo uma citação. Como introduzir, trazendo um exemplo concreto. Então, 2 parágrafos de desenvolvimento. Um deles pode ser educação. A gente pode fazer, por enquanto, toda a redação como tema de educação para que nos sintamos mais seguros. Depois a gente pode ir mesclando, tá? E não colocando. Eu tenho uma redação pronta com educação e sem educação para cada tema. Mas a nossa meta agora, nessa nova fase do curso nosso aqui, tá? Hoje eu já vou dar amarrado para vocês. Nosso tema hoje já vai ser amarrado. Como que a gente vai trabalhar. Bom, pessoal? E a conclusão é aquela retomada. É diferente, pessoal. A conclusão da prova da SpaceX, da prova da AFA, do IME, do ITA, da EFON. É diferente. A prova do Enem. Tá? A SpaceX ela vem amarrada. Tá? Na prova do IME, eu posso fazer a redação da SpaceX? Pode. O que é de ser argumentativa, ela pode ter proposta de intervenção ou retomada. Tá certo? Mas eu não posso colocar proposta de intervenção na redação da SpaceX. Então, eu posso me preparar para a SpaceX e fazer a prova do IME? Sim. Tá? Porque lá eles não amarram, só falta ter que ser dissertativa e argumentativa. Argumentativa. Beleza, pessoal? Então, trabalhamos essa parte aqui desse mapa mental que a gente fez para vocês e falar da estrutura de uma redação para a SpaceX. Essa aqui é para a SpaceX, especificamente. Tá? Vou trabalhar aqui, primeira aula, tem mais uns minutinhos, tá? E eu vou ver com vocês, nesses minutinhos que faltam, como a gente pode fazer uma introdução de uma redação.
Então, eu trouxe aqui 6 modelos, pessoal, 6 modelos para a introdução da redação da SpaceX. A introdução pode ser geral para todo mundo, né? Ela não precisa, não existe só para a SpaceX. Então, vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? Eu posso começar a redação, a introdução da redação, com uma citação. Tá? Claro, essa citação tem que ser relevante, tem que ter ligação com o tema. Tá? Então, olha só, exemplos. Desafios da educação no Brasil do século XXI. Tá? Olha só. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirma que, aspas, quer dizer, eu vou escrever como ele falou, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ponto. Introduzir uma citação. Agora que vamos trabalhar esse pensamento, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tente ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, você viu que você colocou a citação, deslanchou e você falou tudo? Então, podemos começar a nossa redação, a nossa introdução, por uma citação. Podemos também dar uma definição, tá? Explicar o assunto. Sedentarismo, o grande mal do século? Então, comecei com uma pergunta. Tá? O tema nosso é uma pergunta. Então, nós temos que responder. E quando o tema é uma pergunta, fica mais fácil. Mas daí você tem que tomar uma posição. Ou sim ou não. Tá? Você vai ter que se posicionar. Tá? Você vai ter que tomar a sua decisão. Define-se como sedentário um indivíduo que pratica atividades físicas no seu cotidiano. Tá? Definir. O que é um sedentário? Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer na consequência desse mau hábito. Tá certo? Então, você viu aqui, eu não fiz a introdução toda, tá? Mas é uma definição. Então, ele falou, sedentarismo, o que é sedentarismo? É a tua definição, o teu entendimento, tem que ser lógico, né? Tem que ser palpável o que você vai escrever. Certinho, pessoal? Exemplificação. Então, aqui é onde você pode usar o dado estatístico. Há uma informação que pode ter vindo lá do texto de apoio, mas sem copiar. O mesmo tema, pessoal. Sedentarismo, o grande mal do século. Uma pergunta. Então, conforme, segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, olha que bacana isso aqui. Você sabe o artigo que citou. Então, para alguns temas, você tem que ter o artigo. Tipo segurança pública, que a gente vai ver hoje. Eu vou passar o artigo de onde é que saiu. E no slide eu até coloquei o artigo para a gente ver a função de cada um. A função da segurança pública na União, nos estados e nos municípios. É dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Então, se exemplificou aqui, né? Assim, faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Opa, então aqui na nossa redação a gente vai cobrar uma posição de quem? Do Estado, do governo, já que está previsto em lei, a nossa Carta Magna. Você viu como é que cita aí a Constituição Federal? É por extenso, segundo a Constituição Federal de 1988. Então, professor, essa aqui é válida hoje, tá? Eu fui mais a fundo, eu vou no artigo, no seu artigo 196, 196, até o artigo 9º, de 1 a 9, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir do 10, tá, é cardinal, até o 9 é ordinal. Não esqueçam disso, que é um detalhe importante. Talvez o avaliador nem saiba disso, quem vai corrigir a redação de vocês, mas pode ser que ele saiba. Tá? Pode ser que ele saiba. Então,
O artigo 5º é o que mais cai, o que mais tem informações, tá? Que fala de saúde, de segurança, tá? Os direitos de ir e vir, tá? Mas nós temos outros artigos importantes, a gente pode até passar para vocês mais para frente, quais seriam importantes para vocês. Então, nós vamos fazer a exemplificação, alusão histórica, bacana isso aqui, nós vamos ter um parágrafo depois, uma das próximas aulas, acho que na próxima até, viu o planejamento aqui. Então, eu faço uma alusão histórica para começar a nossa redação. Tá? Então, é um link, né? É um hipertexto, você tem conhecimento em várias áreas. Então, alusão histórica. Nosso tema aqui, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Intolerância religiosa. Tá? Lembrando que nosso país é um país laico. Então, a religião é separada do Estado. Tá certo? Todos têm direito à crença que melhor lhe aprouver. Tá? Então, não podemos, o Estado não pode impor uma religião. Então, o ensino religioso nas escolas, tá? Ele é de uma maneira geral. Não é um padre, não é um pastor, tá? Não é um filósofo, não é um sociólogo. Sim, as crianças têm, os alunos têm, em caráter geral, e ele é obrigatório, o ensino religioso. Mas o país é um país laico. Olha só, prestem bem atenção aqui, uma alusão histórica. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Bom, ainda não falei. Na Idade Média, detalhe, Idade Média, as iniciais maiúsculas, tá? A gente já viu isso aí, por exemplo, é um aposto explicativo, né? Os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, percebam que eu coloquei 2 tracinhos, tá? Isso eu estou explicando, um aposto explicativo, pode vir com 2 tracinhos, pode vir entre vírgulas, ou pode vir entre parênteses. Julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então, fiz a alusão histórica à Idade Média, o que acontecia em relação a esse assunto. Apesar do Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Percebam que o Estado, quando fala no geral do poder público, ele vem em letra maiúscula, tá certo? E você vê que o Estado aparece em 70% das redações ou mais, tá? Ele tem essa função de legislar, isso a gente tem que saber também qual a função de cada setor do poder público, tá? A gente tem que saber essas funções. Tá? Afirmativa, eu vou fazer uma afirmação, tá? Declaração sobre o assunto. Então, olha só, a persistência da violência contra a mulher. Foi um tema da redação do Enem, uns 4, 5 anos atrás, tá? Que ele fala sobre a persistência, não é sobre a violência contra a mulher. Que existe, a violência é antiga. Tá? Daí, com as mudanças, com as leis que foram criadas, ainda persiste. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fugir ao tema. Se você falar só sobre a violência contra a mulher, você não fugiu ao tema, não é uma fuga, tá? Mas você está delineando o texto. Você perde uma pontuação bacana, que já vai deixar você em risco. Você não fugiu ao tema, você delineou. Tá? O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Está afirmando. Está começando, está afirmando. Agora eu vou explicar isso aqui. O que é perceptível analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Isso aqui é uma redação de aluno, tá? Então, eu fiz uma afirmação. Então, essa afirmação tem que ser verdadeira. Em muitas redações, muitas começam com uma afirmação. Então, tomem cuidado com a afirmação. Você afirma, depois explica. Tá? Você viu aqui que já foram 3 ou 4 linhas da redação iniciando. Por que eu estou dando esses modelos, tá, de introdução? Porque eu vejo a preocupação dos alunos, tá, que vocês têm. Eu não sei começar a redação, professor. Como é que eu começo? Então, hoje eu estou vendo 6 tipos de
introdução de como a gente pode começar, embora a redação não seja mecânica, assim, não tem uma fórmula mágica, deve ser assim. Então, por isso que a gente tem várias aulas de vários exemplos aqui. Estou passando exemplos importantes para vocês. Comparativo, vou fazer uma comparação, tá? Nosso tema aqui, para fazer esse modelo de comparação. O histórico desafio de valorizar o professor. Opa, tema bom, né? O professor não é valorizado no Brasil. Tá? Daí você sabe um país que valoriza o professor. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico. Então, Estados Unidos, você fez, entre parênteses, uma explicação, uma posto explicativo, entre vírgulas. São um bom exemplo. Por que são aqui, pessoal? Vendo concordância, a aula passada que eu tive com vocês. Então, se fosse Estados Unidos, é. Tá? Os Estados Unidos são, no caso desse artigo, realmente. Tá? São um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Então, comparou o Brasil com os Estados Unidos, que, na visão do autor, é uma referência. Mas vamos dar mais uma explicada, senão fica no ar. O baixo piso salarial dos professores explicita, né, essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Bacana. Tal valorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Bacana essa introdução. Fiz uma introdução que eu falei de salários, tá, dos professores, e de investimentos governamentais. Então, já tem dois argumentos, dois tópicos frasais que eu vou trabalhar, um em cada parágrafo de desenvolvimento, tá? Vou trabalhar esses dois, e depois, na conclusão, vou retomar, já que a redação é da SpaceX. Bacana isso aqui. Tá bacana essa introdução, muito bacana. Então, nós vimos, pessoal, modelos de introdução, que a gente pode usar na nossa redação, tá? A citação, a gente pode começar com uma citação, não esquecendo que a citação, tá, ela deve trazer o autor, citação direta, entre aspas, citação indireta, onde vão as palavras do autor, no caso, nós que estamos fazendo a redação, vamos usar as nossas próprias palavras, então, citação indireta, sempre citando o autor. Segundo, João, conforme João, para João, tá? E o autor pode aparecer antes ou depois da citação. Bacana isso aqui. Essa relação de citações que nós vimos na aula de hoje, eu vou mandar para vocês, tá? Vocês vão receber lá no link, eu posso mandar no grupo também. Deixa salvo, abre, precisa imprimir, tá certo? Mas sempre que for fazer a redação, dá uma pesquisada nessa relação que eu passei para vocês, são importantíssimas. É obrigatório fazer a citação? Não, não é obrigatório, tá certo? E se fizer, tem que ter um link com o tema, tem que ser de relevância para o tema, que vai demonstrar que você tem vocabulário e conhecimento de outras áreas de conhecimento. Tá? Então, o que eu falei para vocês, combinei com vocês, a sala de hoje vai ter dois momentos. Esse primeiro momento foi a parte teórica, que eu trabalhei introdução, trabalhei a citação, tá? É um pouquinho maior, perto de 1 hora. Tá? Depois nós vamos trabalhar o tema de vocês da aula de hoje, para a semana de hoje, começando a redação logo na segunda-feira, a gente tem a semana inteira para ir lendo, vai escrevendo, vai colocando, vai pesquisando. Aí no sábado, na sexta ou sábado, vocês mandem a redação, a gente vai corrigindo, vai devolvendo para vocês, tá certo? E a partir de agora, semanalmente, eu vou passar para o coordenador a relação dos alunos que fizeram redação, tá? Está sendo cobrado, e é importante que vocês façam, e além do professor, a coordenação tem que ter esse acompanhamento. Então, uma redação por semana, tá? Pelo menos, a gente vai corrigir, e do jeito que a gente corrige, faz o comentário ali no Zap mesmo, e eu gravo um áudio falando o que eu achei da redação de vocês, o que pode melhorar, o que poderia deixar mais rico, né, na redação de vocês. Então, só lembrando, sobre a citação, a gente pode usar na introdução, pode começar, ou depois
da tese, mas na introdução eu posso usar a citação, eu posso usar os parágrafos de desenvolvimento, pelo menos um ou dois, geralmente o pessoal usa no segundo, e na conclusão, tá? Principalmente na SpaceX, que não tem proposta de intervenção, a citação é importante. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui essa primeira parte, voltamos já com o tema da redação de hoje, tá bom? Isso aí.